Bom, boa noite a todos. Estamos aqui em um evento do mestrado profissional em Controladoria e Finanças da FIPECAF e hoje temos a honra de trazer o professor Alexandro Broedel, que faz parte do nosso quadro de docentes permanentes do programa e também é CFO do Itaú Unibanco e também professor titular da FEA-USP, para falar um pouquinho com a gente sobre desafios de executivos da área de finança na elaboração de relatórios que tenham informações relativas à sustentabilidade. Então, com grande honra que eu passo a palavra aqui para o professor Alexandro Broedel. Muito obrigada, professor, pela palestra, e está com você a palavra. Legal. Obrigado, Juliana. Vocês me ouvem? Me ouvem bem? Sim, bem. Legal. Então, obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, na verdade, preparei uma apresentação aqui que eu gostaria de passar por ela de forma relativamente rápida. A gente tem 1 hora aí, né? E abrir aqui para debates, para perguntas, que eu acho que é mais instrutivo aqui pelo tema bastante prático. Tá? Então, o grande tema dessa apresentação é sobre o tema de ESG e como é que esse tema se correlaciona com a vida, né, dos profissionais de finanças na prática. Tá? Essa é uma palestra que eu tenho dado com alguma frequência, porque o tema, obviamente, está muito em voga ultimamente, mas a gente tem falado muito da questão da regulação, né? Tem falado lá do ISSB, de todos esses arcabouços regulatórios, GRI, TCFD, SASB, etc., né? E aqui eu acho que a gente tem uma oportunidade de falar um pouco para dentro da realidade da companhia, ou seja, quais são os desafios aqui que a gente tem. Tá? Então, aqui eu não vou apresentar respostas, tá? Eu tenho as minhas visões sobre alguns desses temas aqui. Alguns desses temas eu tenho tratado de um jeito na minha atividade profissional, mas, obviamente, o assunto é muito jovem, muito novo, né? Então, a gente vai desenvolvendo as coisas aqui com o tempo e as melhores práticas. Tá? Então, eu dividi aqui em seis temas, tá? Que eu acho que são importantes aqui. Tá? O primeiro desses temas é o tema de interconectividade, depois a gente vai falar um pouco de julgamentos e métricas subjetivas, controles internos, né, e asseguração, as fronteiras do relatório, né, canais de informação, talentos e tecnologia. Então, o primeiro tema que eu queria... Então, aqui, como eu falei, aqui o objetivo é mais trazer aqui o tema para debate. Tá? Então, assim, a primeira questão aqui é de interconectividade. O que eu chamo de interconectividade? O disclosure de ESG ele não pode ser um disclosure de compliance, né? Ele não pode ser um disclosure para cumprir tabela, aqui falando bom português. Né? Ele tem que estar conectado com o business model daquela companhia. Ou seja, então, por que esse determinado disclosure sobre essa métrica de ESG ele é importante para o longo prazo daquela companhia, para a sustentabilidade dos resultados da companhia? Tá? Isso não necessariamente é verdade. A gente vê muitos disclosures, né, sendo feitos e são aí, às vezes, chamados de boilerplate disclosure, né? Ou greenwashing, que é aquele disclosure que não se relaciona com o longo prazo da companhia. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem aqui. E a gente tem que olhar esses disclosures aqui dentro dessa perspectiva. E aqui alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, toda a questão de lei de práticas trabalhistas estão ligadas à capacidade de atração da empresa e retenção no longo prazo. Isso é fundamental, né, em todas as indústrias. Tá? Emissões de greenhouse, né, gas, tem a ver aqui com questão regulatória e todos os problemas que podem estar associados a isso. A questão do supply chain da companhia, meu supply chain é sustentável. Enfim, essas são questões que eu chamo aqui de questões de interconectividade, sobre os disclosures tradicionais e os disclosures de ESG e a conexão deles com o business model. Né? Quando um investidor te pergunta por que isso aqui é relevante para a companhia, você precisa ter uma articulação dessa informação. Tá? Então, esse é o primeiro tema aqui que eu chamaria a atenção. Tá? O segundo tema é materialidade aqui, tá? E o julgamental aqui. Tá? Aqui a gente tem desafios importantes aqui, tá? Porque o que é material para uma companhia não é material para outra, o que é relevante para uma companhia não é relevante para outra, e a empresa precisa ter políticas internas para determinar isso. Tá? Boa parte das companhias, naturalmente, não tem isso ainda. Tá? Outro ponto importante aqui, veja, por que a gente está falando de todos esses disclosures, toda essa normatização? Para que os investidores possam comparar companhias diferentes e entre setores diferentes. Né? Então, quer dizer, como é que as minhas métricas
se comparam com elas próprias ao longo do tempo, que é a questão de coerência. Outro aspecto importante, como é que essas minhas métricas se comparam com outras companhias na mesma indústria, né? E em indústrias diferentes. Poxa, mas dá um exemplo aqui. Vou dar um exemplo mais simples possível. Número de clientes. Como é que você mede o número de clientes numa instituição financeira, por exemplo? Você tem N métricas diferentes. É o número de correntistas, é o número de cartonistas, é o número de correntistas ativos. Correntistas ativos significa os ativos dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses. O que é um cliente ativo? Né? O que é um cliente? Né? Imagina como é que a Netflix mede o número de clientes. O número de clientes é o número de assinantes? Depende. Se for por uma questão de, quando está discutindo agora de publicidade, divulgação, né, paga, não é o número de assinantes, é o número de pessoas que assistem. Né? Então, veja como uma métrica tão simples quanto o número de clientes, ela pode não ser coerente no tempo e ela pode não ser coerente entre companhias. Então, esse é um aspecto fundamental aqui. Outra coisa importante, a gente vai falar já, a informação precisa ser crível. Né? Já temos aí exemplos, né, reais de companhias que divulgaram informações que foram consideradas não críveis e suscitaram ações aqui, né, ações aqui dos reguladores, tá? Então, tem que tomar sempre cuidado, porque os reguladores tendem a ter uma postura mais padrão, né, mais padronizada, e essa postura padronizada pode reduzir também o trade-off aqui, né, a riqueza da informação que ela é divulgada, né? Então, esse aqui é um trade-off importante. Aqui, super importante, tá? Você, como financeiro de uma empresa, não pode divulgar informação que você não tem, né, um assurance adequado sobre ela. Né? Eu lembro lá quando eu desenvolvi a primeira vez um relato integrado aqui nós, lá em 2016, a gente chamou os auditores e falou, eu quero um assurance do meu relatório integrado. Né? Não dá para você divulgar uma informação sem ter esse tipo de garantia. Então, primeiro aspecto aqui, seus mecanismos de controles internos garantem a credibilidade dessas informações, porque é natural, né? As companhias têm mecanismos de controles internos muito positivos para cuidar das métricas tradicionais financeiras que são divulgadas. Agora, eu tenho um mecanismo de controle interno para garantir o meu número de clientes. O número de clientes que eu estou reportando é um número de clientes adequado, foi medido de forma correta, né? E mais, né? E que isso possa ser auditado. Né? Então, esse é um ponto super importante, porque essa informação, veja, quando a gente adotou, muita gente fala, essa discussão de ambiental aqui que a gente está discutindo agora, ESG, me lembra a adoção do IFRS. Eu falo, não tem comparação mais inadequada. No IFRS, a gente estava falando de formas diferentes de contabilizar itens financeiros. Muitas das práticas já eram adotadas, por exemplo, a CVM no Brasil já adotava uma série de IFRS, e você tinha alternativas no S-GAAP, você tinha alternativas no BR-GAAP, e você vinha uma norma diferente. Aqui, não. Aqui eu estou falando da divulgação de informações que nunca foram divulgadas. Que nunca foram divulgadas. Então, obviamente, os mesmos mecanismos de controles internos, os mesmos mecanismos de assurance, não estão tão bem preparados para esse tipo de informação como eles estão preparados para divulgar informações de natureza financeira. É natural que seja assim. Tá? Então, é fundamental isso. Como é que eu divulgo, como é que eu determino informações sobre diversidade? Se eu digo que eu tenho uma força de trabalho diversa, com X% disso, X% daquilo, X% daquilo outro, como é que eu defino que essa informação foi feita? Como é que eu defino que essa informação foi estabelecida? E como é que eu garanto a auditoria dessa informação? Lembrando, a gente não pode divulgar, né, companhias abertas, principalmente, informações que não são passíveis de verificação. E você pode ser questionado sobre isso num determinado momento do tempo. Tá? Outra questão fundamental aqui. A gente está acostumado a divulgar informações dentro de uma determinada fronteira, que é normalmente a fronteira da demonstração financeira, a fronteira da demonstração do balanço. Né? Quando a gente passa para a discussão de ESG, a gente tem uma outra fronteira. Por exemplo, a questão do trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. Eu não estou preocupado só que ele ocorra na minha empresa. Eu estou preocupado que ele não ocorra em toda a minha cadeia produtiva. Temos N exemplos aqui de empresas que caíram nesse tipo de problema. Como é que eu garanto? Né? Eu estou divulgando uma informação sobre uma cadeia produtiva maior do que a minha empresa propriamente dita. Como é que eu garanto que essa informação está adequada? Como é que eu garanto, por exemplo, que toda a minha cadeia produtiva não
pratica, né, não tem práticas análogas à escravidão, né? Então, esse é um desafio de reporte bastante importante aqui que precisa ser garantido. Outro ponto aqui, onde eu divulgo essa informação? Essa informação vai estar nas demonstrações financeiras, essa informação vai estar no MD&A, essa informação vai estar em que lugar? Tá? Então, eu gosto do conceito de One Report. Não de ter um relatório de sustentabilidade, ter um relatório anual, eu gosto do conceito de One Report. Porque essas coisas, na minha visão, elas têm que estar integradas, elas têm que estar olhando para a mesma direção, né? Eu não posso ter dois relatórios como se fossem duas coisas completamente diferentes. Mas isso é a minha visão, né? Muitas companhias adotam práticas diferentes. Então, eu acho extremamente importante que esse tema seja endereçado, né? E seja tratado. Ele não é trivial aqui, tá? Bom, talentos, né? A gente não forma pessoas especializadas em reporte de sustentabilidade, tá? A gente não tem isso claro, né? A gente está desenvolvendo tudo isso aqui no tempo. Então, obviamente, a busca por talento nessa área, ela é bastante relevante, tá? E tecnologia é super importante. A gente tem demanda de investimento de tecnologia justamente para ter os data lakes, né? Para ter as informações que vão permitir que a gente possa acessar essas informações, tá? Então, esse aqui é um outro desafio importante. E, por fim, eu termino essa breve introdução, e eu queria agora bater um pouco de bola com vocês, que a gente tem aqui muitas questões que estão em aberto aqui, tá? Os padrões, eles não resolvem os problemas, os padrões, eles dão uma direção, mas tem vários elementos que vão ficar a cargo das companhias, a cargo da determinação da informação financeira dessas companhias e das áreas de finanças que precisam se preparar para isso, tá? E, finalmente, eu dou aqui uma visão que eu tenho, que a interconectividade, o controle e a comparabilidade são elementos importantes. Não adianta essa informação, na minha visão, estar fora do business model da companhia. Não adianta essa informação não ser crível, porque eu não vou divulgar informações que não são críveis. E, por último, comparabilidade. Não adianta divulgar informações que não são comparáveis, porque, obviamente, os investidores eles não vão conseguir avaliar essas informações, tá? Então, são 3 pilares aqui do processo. A informação dissociada do modelo de negócio serve pouco, vira um exercício de compliance. A informação que eu não tenho credibilidade sobre a natureza dela, como eu posso divulgar essa informação? Também vai servir de pouco, né? E a informação que não é comparável vai servir de pouco, porque os investidores não vão ter como comparar essas informações com outras, tá? Então, sei que eu fiz aqui um wrap-up aqui muito rápido, mas eu acho que ele abre aqui, Juliana, para a gente começar a bater um papo aqui, ter um pouco aqui de questão. Então, ó, eu já te elejo aqui, a primeira pergunta é sua, tá? Eu vou parar de dividir aqui. É o stop share aqui, nesse aqui, né? Isso. Deixa eu ver se funciona. Espera aí que meu mouse está... Quando eu falei que tecnologia era um desafio, não era isso que eu queria dizer, tá? Mas tudo bem aqui, tá? Obrigada, Legal. professor. Boa noite a todos. Bem-vindos aí. Vamos bater um papo agora sobre um tema tão interessante. Vamos lá. Excelente a apresentação. E à medida que você foi colocando, né, eu tentei transformar, tenho feito bastante o exercício, até para construir questões de pesquisa, de tentar transformar várias coisas em perguntas, né? Então, vendo os desafios, a gente tem, o profissional de finanças tem só o desafio de descobrir onde, né, vai reportar informações de sustentabilidade, one report ou vários reportes, só, né? Só o que eu digo é só onde, o que, como e para quê, né? Então, ele só tem que fazer essas decisões, se é um único reporte ou vários, onde ele vai reportar, quais métricas eles vão usar, né? Por exemplo, que controles internos eles vão assegurar e para que uma informação que, como você colocou, teria que ser comparável e interconectada, né? Então, quantas questões quantas escolhas, né, o profissional pode decidir, tem que decidir para conseguir implantar
a sustentabilidade nos relatórios, né? Bem interessante. Aí, antes de eu trazer questões, queria abrir para a nossa turma para colocarem comentários, questões, sugestões, expressarem vivências. Tem alguém que trabalha na área financeira e está enfrentando o desafio de tentar fazer divulgação de informações de sustentabilidade? Alguém que queira compartilhar a experiência? Peço só para levantar a mão, ligar a câmera, tá? Porque eu acho que não tem ninguém com a câmera ligada, né? Tá? Só meio... Só pra... Não está tímido, Juliana. Posso fazer uma pergunta, então? Se pudesse Claro, apresentar, só pudesse apresentar. Eu sou Alexandre Monteiro, estou falando aqui de Porto Alegre. Eu tenho uma empresa que está tentando aí buscar no mercado ajudar as empresas que estão na cadeia de fornecimento de empresas grandes, né, para trabalhar a ideia do escopo 3, ajudar na transição para um modelo sustentável, né, fazer um diagnóstico, uma due diligence na empresa, né, e essa questão da comparabilidade que o professor colocou como um ponto importante, ela me parece que ela tem um contraponto forte com essa ideia da interconectividade, né? A minha pergunta é no seguinte sentido: por que será que é impossível da gente criar um padrão, como a gente tem nas finanças, na área financeira, um padrão de divulgação, um padrão não tão aberto, por exemplo, como o framework GRI, em que dentro desses frameworks aí que a gente tem, a empresa ela fica livre para colocar uma quantidade de informações enormes e torna difícil a decisão dos stakeholders de uma maneira geral, né? Mas vamos falar de investidor aí, que é o ponto que o SSB está tratando mais. Não tem uma maneira, será que não existe uma maneira simplificada da gente... a gente está vendo até, tivemos até embates aí entre GRI e SSB, né? Se usa o modelo ou não. Será que a gente não consegue chegar num ponto? Eu queria ouvir sua opinião, professor, para a gente poder ter a tão sonhada comparabilidade aí nessa área. Veja, sem sombra de dúvida, o que o ISSB se propõe é isso, tá? Tanto que o merger, né, a fusão com o SASB, né, a fusão com outras, a adoção do modelo do TCFD é para começar exatamente a endereçar essa sopa de letrinhas que nós temos hoje, que é uma dificuldade muito grande, né? Então, hoje você se reporta TCFD, você reporta dentro do SASB, você reporta GRI, você reporta em vários padrões que não são comparáveis, tá? O que acontece? Essa sopa de letrinhas que existe hoje, ela torna o processo de decisão do investidor muito complexo. Ele acaba tendo muita dificuldade como avaliar essa informação. Então, eu acho que um dos grandes papéis do ISSB é esse. É fundamental. Se a gente vai lembrar lá os papers que ele soltou originalmente, até que a Fundação IFRS soltou originalmente para a criação do ISSB, esse era o principal objetivo. Tá? Então, assim, se não houver uma uniformização, né, se a gente não conseguir chegar num ponto comum aqui, ou mais comum do que a gente tem hoje, a gente não vai ter atendido aqui o desafio proposto lá pela Fundação FRS. O mandato do ISSB, né, é esse. Tá? Entre aspas, ter o IFRS das normas de sustentabilidade. Se daqui a 5 anos, 10 anos, a gente continuar tendo uma sopa de letrinhas aqui, né, a gente não atendeu esse objetivo, porque, obviamente, o investidor volta a estaca zero, ele volta com padrões pouco comparáveis, né? Os próprios padrões são pouco comparáveis. Se olhar SASB e GRI, são dois frameworks completamente diferentes, né? Se você vê padrões não são comparáveis, obviamente os reportes não serão comparáveis. Tá? Então, acho que esse é o objetivo do SSB e ele precisa atingir esse objetivo. É bastante ambicioso, obviamente, esse objetivo. Sabe? Bastante ambicioso. Obrigado, muito obrigado.
Quem mais quer colocar questões, reportar vivências? Teve aqui uma pergunta no chat em relação aos slides, se serão disponibilizados. Só para quem só para quem fez a pergunta. Só para quem perguntar. Então, deixa eu ver quem perguntou aqui, para ver se... Não, mas essa não vale, né? Essa daí não vale. Pode perguntar com emoção, né? Acho que temos uma aqui, o Isael, né? Oi, Israel, pode perguntar. Boa noite. Bom, professor, o Itaú já tem aí uma jornada há um certo tempo aí com a sustentabilidade, com relato integrado, né? Uhum. Empresas que estão começando agora se propõem a criar o seu primeiro relato integrado, né? Quais os maiores desafios aí? Entender um pouco essa sopa de letrinhas aí de metodologias possíveis de ser utilizados, integrar a organização numa pauta ESG, por onde começar? Olha, eu entendo que a primeira coisa que deve ser feita é entender por que essa agenda é importante para a empresa. Tá? Não porque está se falando disso agora, não porque isso é um assunto da moda, não porque o SASB tem um framework, o IFRS está exigindo, mas é o tema que eu chamei lá de conectividade. Por que na minha empresa, por que no meu setor esse tema e o que elemento desse tema é relevante para mim? É a sustentabilidade da minha cadeia de fornecedores? É ligada à minha carteira de crédito? Né? Está ligada à minha pegada de carbono? O que é, no meu caso concreto, que tem a ver com a sustentabilidade do meu negócio a longo prazo? Porque, senão, eu entro num mundo de compliance, num mundo de reporte. Olha, estou reportando isso aqui porque o SASB exige. Estou reportando isso aqui porque o TCFD pede. Estou reportando isso aqui porque o GRI recomenda. Né? Eu acho que esse é o aspecto fundamental. Por que essa discussão ela é uma discussão relevante para a tua companhia? Fruto dessa discussão, você vai evoluir naturalmente para a questão, né, da materialidade. O que é material para você? O que é material para a tua companhia não é material para a minha companhia, né, que é o segundo item lá relevante. E aí as métricas, elas vão caindo meio de maduro. Porque você tem que o que é relevante para você, isso vai direcionar as suas métricas. O que eu vejo muitas companhias discutindo? As métricas. Em primeiro lugar, eu acho que isso aqui é um pouco de botar a carroça na frente do boi, tá certo? Eu acho que a gente tem que discutir, em primeiro lugar, não as métricas, mas discutir, em primeiro lugar, a relevância e a conectividade, na minha visão. Porque, de novo, isso rapidamente vira um exercício de compliance. Olha, o GRI exige a divulgação, tá, do número de metros quadrados, metros cúbicos de água consumida, etc. Tá. Você fala, ok, esse é relevante? Esta é a informação mais relevante? Porque, como a gente faz nos relatórios financeiros, a gente divulga informações mais relevantes e menos relevantes, é isso? Por isso que a gente tem as demonstrações financeiras, tem relatórios apartados, como o MD&A, por exemplo. Né? Então, onde eu foco naquilo que o investidor mais tem atenção. Então, você pega, por exemplo, nas demonstrações financeiras, tem muitos reportes que são reportes mais formais, mais regulatórios. E você tem os outros relatórios em que você vai e foca ali exatamente naquilo que você quer demonstrar e naquilo que é importante. Né? Então, eu diria que esse é o caminho mais natural para mim. Interconectividade, materialidade e aí KPIs. Né? E aí, quando você vai discutir os KPIs, é natural que você vai discutir os KPIs, você vai discutir o assurance, né? O controle interno, a garantia de que esses KPIs são de fato passíveis de mensuração, porque muita gente pode chegar, né? Nem tudo que importa é mensurado, tá? É mensurável. Então a gente tem que fazer tem que mensurar tudo que importa, mas nem tudo que importa é mensurável. Então como é que eu faço chego nesse meio termo aqui, chego nessa transição aqui, tá certo? Então esse é um ponto importante.
Uma outra pergunta, não sei se tem alguém na frente. Não, pode ir, vai lá. Uma outra pergunta, e aí é uma curiosidade minha, você colocou aí, de uma maneira, na minha opinião, muito assertiva, que o mundo ideal seria nós termos uma plataforma única de reporte, onde eu, consumidor de informação de uma determinada companhia, eu vou lá e, se eu quero mergulhar na pauta financeira, contábil, indicadores, eu tenho lá, se eu quero evoluir para a pauta ESG, sustentabilidade, eu navego ali pela companhia, entendendo ela do que eu quero consumir ali de uma maneira integrada, né? Nesse sentido, atualmente, nós temos uma publicação dos relatórios de sustentabilidade num formato de uma publicação anual. E as companhias vêm com as suas ITRs ali, num formato... Uma coisa... Enfim, na hora que eu publico ali, lá no meio do ano que vem, o reporte de sustentabilidade referente ao ano anterior, está frio o negócio. Enfim, como é que você vê isso? Como é que a coisa deve caminhar, na tua opinião? Concordo plenamente. Eu acho que o timing tem que ser ajustado. Obviamente, as informações de sustentabilidade elas não mudam todo trimestre, né? Elas não mudam todo trimestre. Mas a agenda é importante e os itens que são materiais, eles têm que ser reportados, na minha visão, periodicamente. Se você observar, as companhias vêm fazendo isso. Você observar as divulgações de resultado hoje, eu não tenho estatísticas aqui, tá, para dar para vocês, mas uma observação casual aqui, eu acompanho muito call de resultado. Os calls de resultado hoje, eles têm um percentual de informações não financeiras bem maior do que eles tinham 5, 6 anos atrás. Ou seja, as informações não financeiras e, entre elas, as informações de sustentabilidade vão ganhando espaço. Em que momento que eu estou do meu compromisso no Net Carbon Zero, que momento que eu estou na questão da biodiversidade, que momento que eu estou emitir um bônus, um green bond, como é que eu estou alocando os recursos, tá? Já aloquei quantos por cento dos recursos naquele aqui e ali, tá certo? Como é que eu estou nos meus compromissos, sustentabilidade. As empresas elas vão naturalmente aumentando essa questão. Aí tem um desafio muito grande, Zé, porque o que é relevante, o que é material do Tripatri muda, né? Você não fica dando, senão você fica dando notícia velha, né? Notícia que não tem valor. Então, isso dá bastante trabalho, porque a divulgação do trimestre tem ali 45 dias para fazê-la, né? Então, você precisa ter uma agenda bem clara, bem programada do que você vai divulgar, para que você esteja pronto para divulgar uma informação que seja crível. Então, aqui é um desafio, tá? De você conseguir fazer essas duas agendas. Concordo com você. Uma informação que você divulga lá em junho do ano que vem sobre o resultado de um ano atrás vai ter muito pouca utilidade para o investidor. Vai ter muito pouca utilidade. Então, aí, em certa medida, menos é mais. É mais importante divulgar informações que sejam de qualidade e materiais do que fazer um relatório só para compliance, tá? Essa é a minha visão. Mas eu concordo totalmente com você aqui E essa prática está se desenvolvendo, tá? O que eu divulgo, quando eu divulgo, como que eu me planejo, né? Então, se o trimestre que vem eu quero divulgar informações sobre cliente, eu tenho que já me planejando para fazer isso. Eu não posso chegar depois que eu fechei o balanço e vou dar uma olhada lá como é que está o negócio, tá? Não dá. Eu já tenho que ter uma agenda de informações de relevância ao longo do tri. Não dá para decidir depois que fechou, tá certo? Nos poucos dias que a gente tem para divulgar, tá? Então, isso exige um planejamento, exige uma... Isso é um desafio, tá? Vocês veem que o título da minha apresentação é Challenges, tá? Não tem challenges aqui, tem opportunities, mas as oportunidades aqui, mas são desafios, isso, são desafios. Ok, obrigado. TCE, não sei quem está com o nome TCE, colocou aqui no chat a seguinte questão: mais governança, menos compliance? Desculpa, deixa eu ver aqui no chat, eu não vi. Mais governança, menos compliance? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Qual é a pergunta?
Não, eu vi a pergunta aqui, não sei se eu entendi a pergunta. Quem é o TCE poderia expor a pergunta ou escrever com mais detalhes? Não? Enquanto o TCE está vendo se é possível ou não, Vladimir, você queria perguntar alguma coisa? Acho que a Débora está com a mão levantada. Sim. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Alexandro. Boa noite. Eu tenho uma função hoje ligada à educação, né? Sou parceiro da FIPECAF na educação executiva, e a gente já vê, Alexandro, na sala de aula, uma certa ansiedade dos alunos, né? Como eu ministro aulas de controle interno, de compliance, de gestão de risco, justamente os pontos que você tem abordado, né, de uma forma bastante adequada na minha visão, né? Toma cuidado, principalmente num processo desse tamanho, com espalhar alguma coisa sem definir claramente o que você coloca perfeitamente, né? A materialidade, o que é importante para a empresa, acho que seria algo precipitado, né? Então, como a ESG veio na visão que a gente tem, para estar dentro do business plan, para estar dentro da estratégia, que você colocou, eu acho bastante coerente, né? Primeiro, entender o que precisa, entender o que a empresa quer, o que ela quer ser em relação a isso, né? Se posicionar, o que é material, e a partir daí olhar os indicadores, olhar o dia a dia. Mas aí eu te pergunto, né? Não só do ponto de vista de colega que somos, também na área da educação, e vendo essa ansiedade das equipes que trabalham nas áreas correlatas, aí a área financeira, será que dá para segurar um tempo aí necessário essa ansiedade da turma? Eu acho que não, porque a ansiedade deles é reflexo da demanda do dia a dia, do trabalho, né? Então, como lá nas empresas as pessoas estão demandando isso, então é uma demanda. Veja, aqui é interessante, né? A discussão de ESG, ela não veio do regulador. É diferente do IFRS, é diferente da norma contábil. A norma contábil tem um peso importante do regulador nessa discussão. A discussão da ESG não. A discussão da ESG veio por demanda do mercado. São grandes asset managers internacionais dizendo o seguinte, olha, se você não divulgar informações, etc., eu vou votar contrário às suas deliberações nas suas assembleias. Então, nesse aspecto aqui, o mercado veio antes. As empresas divulgam relatórios em ESG há muito tempo, muito antes da academia se manifestar sobre isso, muito antes de qualquer regulador falar sobre isso, né? Muito antes dos auditores estarem preparados para auditar e tudo. Por quê? Porque a informação é relevante, né? Então, eu acho que essa ansiedade ela é natural, porque eles estão sendo pressionados no ambiente de trabalho para responder essas questões, né? Então, aqui é uma situação, uma demanda do ambiente de trabalho, tá? Então, é super desafiador aqui. Claro que é super difícil a gente lecionar, instruir sobre coisas que ainda estão tão maturas, né? Que as melhores práticas estão se desenvolvendo ainda, né? Então, eu acho que temos um desafio aqui importante, tá? Para educadores aqui, fundamentalmente. Perfeito. Que não seja um paradoxo, né, Alessandro? Ou seja, você não lançar um programa de compliance de forma antecipada, às vezes queimando etapas, mas, ao mesmo tempo, como imaginar algo que tem que se inserir na cultura sem fazer algo parecido com isso, né? Sem um grande programa de compliance. Perfeito. Acho que eu entendi agora a pergunta aqui do TCE aqui. Foco nas informações mais relevantes de impacto ao invés de informações ligadas à compliance. Eu só tomaria cuidado, aqui sim eu concordo com a afirmação, mas eu tomaria só cuidado do seguinte, a informação relevante a ser divulgada tem que passar por um processo de assurance de controles internos. Tá? De novo, você não pode divulgar informação que você não tenha confiabilidade, confiança na qualidade dela. Tá? Então, se você divulga informações não financeiras, você precisa ter confiança na qualidade dessas informações. Então, o compliance ele não é o motivador da divulgação. Compliance não é o driver, mas ele precisa vir acompanhado da informação. Eu sempre tive meus relatórios auditados, não abro mão disso.
Não dá para fazer isso sem os relatórios sem justiça de dados. Tá? Porque, obviamente, eu preciso de um ajuste externo da informação que está sendo divulgada. Acho que a Débora, né, está com a mão levantada, não sei. Débora? Sim. Boa noite, pessoal. Desculpa, eu vou manter minha câmera fechada porque eu estou num local que não me permite abrir. Eu atuo como conselheira de administração de algumas empresas e membro de comitê de auditoria. Alexandre, você fez algumas colocações que me colocaram aqui numa preocupação que, na verdade, já venho tendo há algum tempo, e eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de você. Um exemplo bom que você deu em relação à definição de cliente, e aí penso eu o seguinte: quem define isso? E eu tenho duas companhias do mesmo setor. Uma define de um jeito, outra define de outro. E depois, quando os relatórios foram para o mercado, quem vai dizer que definiu certo, quem definiu errado, ou se podia definir melhor? Como você está num grau de maturidade, de aspecto de governança um pouco mais elevado que a maioria do mercado, porque o Itaú pratica o relato integrado, compartilha com a gente, por favor, como que você tem enfrentado essas questões aonde não existe uma clareza de conceito sobre o entendimento da questão. Você mencionou também a questão de diversidade. Diversidade, a gente tem um outro ponto. Você tem um público que é autodeclarado e que eu entendo, tá? Vou fazer aqui um comentário. Se é uma autodeclaração, eu tenho que acreditar no que o cara fala e ele pode mudar de opinião. Hoje ele ser pertencente, se sentir pertencente de um público A, amanhã de um público B, e isso vai interferir no meu tempo de acompanhamento, por exemplo, de medição de métrica estatística quantitativa. Perfeito. Achei não sei se você terminou, perdão. Sim, terminei. Pode falar, por favor. Não, achei fantástico o seu ponto, tá? O assunto não está regulado ainda, tá? Então, a resposta que eu vou te dar aqui é uma resposta de quem está respondendo um assunto que não foi regulado ainda. Quando o assunto é regulado, obviamente, há um desenvolvimento de um padrão ali meio natural, tá? Aí checkbox, né? Isso. Quando é regulado, o que eu acho que deve acontecer quando o assunto não está regulado, né? Eu acho que a companhia ela precisa ser transparente e consistente. O que eu quero dizer com transparente e consistente? Eu estou usando o seguinte critério para definir o número de clientes. Esse é o critério. E eu estou consistente no tempo. Eu não estou mudando o meu critério, porque agora é mais conveniente medir de outro jeito. Né? E falar, mas muita companhia divulga de outro jeito. Vai haver um processo natural de comparabilidade. Então, as companhias acabam, mas ele usa um critério diferente. O mercado usa um critério diferente. Ótimo. Naturalmente, você vai convergir para esse critério. Então, o que eu acho que vai acontecer aqui? Vai acontecer um mecanismo de melhores práticas. Melhores práticas tenderão a prevalecer. Se você olhar, tem inúmeros indicadores hoje que são super relevantes usados pelo mercado, que são indicadores não contábeis. Tá certo? Indicadores não contábeis, indicadores que são construídos, né, e que depois de muito tempo tiveram padronização. O evento mais óbvio é o EBITDA, não mais, né, o caso mais clássico é o EBITDA. Mas esse é mais fácil que o indicador não financeiro. Mas as combinações dos indicadores não financeiros, elas vão evoluindo. Então, eu acho que é fundamental ter transparência. Olha, estou divulgando esse indicador aqui, seja ele qual for, e esse indicador aqui, eu estou usando esta métrica, e essa métrica eu estou sendo consistente no tempo. E estou explicando as variações dessa métrica. No tempo, o mercado vai convergir para a métrica que é mais relevante para o investidor. Porque imagina se o investidor chega para você e fala, olha, essa métrica que você está usando não é a melhor, eu acho que você deveria usar outra métrica. No mínimo, você vai divulgar as duas métricas, certo? Você não vai ser o único ali, cavaleiro, solitário, que vai dizer, não, a minha métrica é melhor, o mercado inteiro está... As pessoas têm que se convencer, vão se convencer aqui no processo. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje as empresas líderes, elas vão, obviamente, liderar, né? A verdade que eu estou dizendo aqui, o mercado nesse aspecto. Quantos indicadores a gente divulgou hoje que eu não divulgava no mercado 5 anos atrás, hoje o mercado todo divulga? Por quê? Porque você vai liderando, você fala, olha, essa informação é relevante. O mercado entende que a informação é relevante também, naturalmente, pressão para que outras empresas divulguem.
Tá? E você entende que essas proposições, ela partem, estão em que nível na corporação? Quem que tem que levar e fazer a provocação desses indicadores? Qual a área que compete a isso? Você Olha, acredita que é a área financeira, que é sem a dúvida. área de estabilidade, que é a área que está no nível de diretoria executiva, no nível gerencial, ou se passa para o conselho de administração? Como que você acredita que isso vai se desenvolver? Porque você mencionou uma coisa de prática, né, de Uhum. melhores práticas, ok. E aí a gente tem, na questão da CVM agora, o Pratique e Explique, a reformulação do formulário de referência, onde esse tipo de coisa não está diretamente ligado dentro dos relatórios que nós estamos falando, mas vai bater lá, porque se não apareceu escrito em lugar nenhum, vai ter que explicar. E aí, como que você está vendo a tendência disso? Eu acho que a área financeira, que engloba a área de RI, relações com investidores, e tem a sua relação com a área de sustentabilidade, se não tem a área de sustentabilidade, depende da organização de cada empresa, na minha visão, ela tem a obrigação de propor. Tá? Obrigação de propor. Outros organismos da organização, por exemplo, o Conselho de Administração, pode propor. Eu já tive situações que membros do conselho propõem, falam, olha, acho que essa informação que o mercado vai gostar, por que a gente não pensa de fazer desse jeito aqui e tal. Então, assim, acho que gente, às vezes, fora da área financeira pode propor. Agora, eu acho que, com certeza, a área financeira, que é a área que se relaciona com o mercado, que fala com o mercado diariamente, ela tem a obrigação de propor. Tá? Porque ela é a, a, a área de frente ali que tá interagindo com o stakeholder principal. Tá? Mas eu acho que esse diálogo pode vir de outras áreas. Eu já tive situações que pessoas de outra área propuseram, falaram, olha, acho que essa informação aqui é relevante, por que a gente não divulga, ou por que essa informação aqui a gente não passa a adotar, etc. e tal. Tá? Mas eu acho que a responsabilidade maior sobre a qualidade da divulgação é da área de finanças, na minha visão. Perfeito. Muito obrigada. Alguém mais? Lembrando que só vai receber os slides quem trouxer perguntas. Não, nem no chat. Tem aqui, peraí, no chat. Vitor colocou, né? Eu não sei se o seu nível localizado aqui na outra pergunta é geograficamente localizado ou se... eu não sei se a pergunta... A intenção foi ir para o lado geográfico mesmo. Eu acho esse ponto interessante, né? Às vezes existem companhias que elas são companhias abertas em mais de um país, né? Então tem subsidiárias que são companhias abertas, subsidiárias que eu acho que sem dúvida nenhuma sim. A resposta à sua pergunta pode haver uma quase que aqui uma customização aqui geográfica, tá? Por N razões. Você está operando na Europa, você vai ter lá diretivas da Comunidade Europeia que vão ser diferentes dos requisitos nos Estados Unidos. E o apetite do investidor americano é diferente do apetite do investidor europeu, né, para essa informação. Só para dar um exemplo. Ou pode ter realidade diferente. Você opera em vários países, mas você não faz a mesma coisa nos vários países. Né? Você pode ter uma etapa da tua cadeia produtiva num país e uma outra etapa da tua cadeia produtiva em outro país. Portanto, a informação relevante no país A é diferente da informação relevante no país B. Né? Às vezes, no país B, você tem um centro de distribuição e comercialização. No país A, você tem uma siderúrgica. Né? No país B, você tem uma siderúrgica. É diferente a realidade. Então, eu acho que sim, as demandas podem ser diferentes, né? E elas são diferentes e pode criar um adicional a mais de complexidade, uma vez que as suas subsidiárias operam em países diferentes da matriz, né? Ou de onde você é listado. Muitas vezes a empresa ela é listada nos Estados Unidos, por exemplo, mas as suas subsidiárias estão na Europa. Vão ter padrões, critérios diferentes ali, e os europeus são menos preocupados se você é uma empresa listada ou não é uma empresa listada, por exemplo. Tá? Então, acho que a minha visão, a resposta à pergunta é sim. Tá? A resposta à pergunta é sim. Entendi. Alexandre, levantou a mão? Alexandre?
Sim. Professor, eu gostaria de ouvir a sua opinião acerca da necessidade da gente desenvolver mais instrumentos financeiros ligados ao processo de sustentabilidade, ESG, né, e o trabalho do contador dentro de grandes empresas, contabilizando esses instrumentos, ou até ajudando a produzir esses instrumentos, essa coisa do crédito de carbono, né, os papéis, a importância disso nesse processo de caminhando para esse mercado mais sustentável. Eu acho super importante, os instrumentos ainda estão em estágios embrionários, a gente vai ter desenvolvimentos aí mais focados, né? Mais customizados, mais focados em necessidades específicas, realidades específicas. Eu acho que ele já é uma realidade, mas ainda crescente. Boa parte das companhias hoje globais já emite, né, papéis com alguma dessas características. Infelizmente, eu vejo os contadores, minha experiência, completamente silentes nesse assunto, completamente silenciosos, não participando desses debates, tá? Então, eu não vejo essa realidade ocorrendo na prática. Eu vejo os contadores muito mais preocupados com compliance, muito mais preocupados ali com o processo natural do que com o desenvolvimento desse tipo de instrumento hoje, pelo menos na minha experiência. O que é uma pena, tá? Eu não vejo isso muito olhando o assunto pós-fato, né? Pós-ocorrência dele. Então, mas sim, eu concordo com você, eu acho que tem potencial grande aqui, né? Mas isso, eu brinco que a contabilidade é a área das oportunidades, né? Os contadores aproveitam muito pouco, né? As oportunidades que se apresentam para eles. E esse aqui é um caso bem específico, né? Você vê que essa discussão toda de sustentabilidade, relatório de sustentabilidade, tem ocorrido fora do mundo contábil, né? A gente tem ocorrido fora do mundo contábil. Então, isso é uma oportunidade perdida, porque isso aqui de novo, é uma revolução, né? A gente aqui, de fato, está revolucionando a divulgação. E você vê a participação da contabilidade nesse negócio muito resistente. Como é que eu vou medir isso? Mas eu não sei medir. Falei, gente, não importa, temos que aprender. Temos que aprender a medir porque é relevante. Se a gente não medir, alguém vai medir. Isso aqui é aquela discussão sobre mensuração da marca. Mas a gente não contabiliza a marca porque a marca não dá para medir. E daí? Várias empresas divulgam rankings por marcas e as companhias comemoram. Tem a marca mais valiosa, tem a marca segunda, né? Menos valiosa. Não está nos balanços, né? Então, esse negócio. O mundo está ficando mais intangível e mais subjetivo, né? Então, esse aspecto é super importante, porque a informação contábil tradicional ela vai perdendo espaço consistentemente. Se você observar aí, muitas companhias, a informação mais relevante dela não é financeira. Principalmente em empresas que estão no início, startups, fintechs, etc. Elas estão muito mais preocupadas com o número de clientes, né? Com a ativação do cliente, com essas questões, do que com o resultado financeiro. Vamos se preocupar com o resultado financeiro muito tempo depois, né? Então, eu acho que a contabilidade, nesse aspecto, deixa bastante a desejar no desenvolvimento de métricas nesse sentido. O mercado acaba indo aí pelos seus próprios caminhos, entendeu? Claro, mas eu devia se prestar atenção mais, devia, mas quando a empresa está crescendo, ela está formando, é natural que eu esteja preocupado mais com ativação, mais com engajamento, mais com o número de clientes, do que eu esteja preocupado com o resultado financeiro. A empresa acabou de, né, estar nas primeiras etapas aí da sua vida. Claro que depois a empresa madura, o resultado tem que vir. Mas eu acho, de uma forma geral, eu estou sendo aqui um pouco generalista aqui por causa do tempo, mas esse ponto que você colocou, ele é um ponto, eu concordo com você, e eu acho que ele transborda para outros assuntos, não só para esse assunto aqui. Não só para esses assuntos aqui. Muito obrigado. Concordando aqui com o comentário aqui no chat. Tem Muito mais? bem. Eu tenho uma inquietação em relação a um dos primeiros slides. Você trouxe a questão da motivação e da compensação, né, que é um aspecto que pode estar influenciado pela sustentabilidade. E a gente vê casos, por exemplo, a Gerdau, né, tem o plano de incentivo vinculado a práticas ESG.
se você vê que atrelar num momento que ainda pode estar meio incipiente o entendimento, né, da divulgação da sustentabilidade, atrelar isso à compensação dos executivos pode ser de alguma forma prejudicial, né, para o processo, por estar estimulando algumas métricas que não são tão relevantes, ou se não, vale a pena, por mais que não esteja tão bem instituído, para já começar o primeiro passo para instituir a cultura ESG nas companhias. Se você vê como positivo ou negativo, né, atrelar a motivação, a compensação. Se a informação é importante para o desempenho da empresa, para a sustentabilidade da empresa, é natural que ela seja ligada à remuneração, né? Eu não posso olhar a sustentabilidade da empresa na direção A e remunerar os executivos na direção B, né? Então, tem aquela aqui um pouco daquilo do que mais vale estar aproximadamente certo do que certamente errado, né? Então, claramente, se a informação é relevante e ela é importante, eu acho que ela tem que estar, e aí garantir, né, investir aqui para que, obviamente, não ocorram problemas de mensuração dessa informação e etc. É difícil achar hoje um contrato de remuneração de executivo que não tenham métricas não financeiras, né? Seja só baseado em métricas financeiras. Tem satisfação de clientes, né? NPS, eNPS, etc., que são métricas que estão ligadas à sustentabilidade, satisfação da sua força de trabalho, satisfação dos seus clientes, estão ligadas à sustentabilidade, né? Então, eu acho que é absolutamente... eu diria que é inexorável, inevitável. É um problema que a gente, como profissionais da área de finanças de mensuração, temos que endereçar. Não dá para dizer, eu não sei... O argumento do passado, que é não sei medir, não vou tentar, não dá, porque a gente não sabia medir muita coisa no passado e hoje sabe, né? E eu só administro aquilo que eu meço, então eu tenho que tentar medir. Ou seja, é um processo de desenvolvimento. Vai conseguir medir tudo? Vai conseguir medir de forma perfeita? Não, mas, de novo, a direção é importante. Ok. Obrigada. Legal. Obrigado a todos aí, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas e... Então, é isso. Os slides, então, eu anotei aqui, todo mundo que respondeu, só vou mandar para quem respondeu. Mas os slides depois a gente pode estar disponibilizando. Se bem que a apresentação vai estar disponível no YouTube da FIPECAF, está sendo gravada e a apresentação na íntegra estará sendo disponibilizada. Então, quem não viu ou quem quer ver novamente, consegue acessar lá para ter acesso. Nossa. Ok? Muito obrigado, então, a todos, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Pessoal, obrigado. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.